O aplicativo do iFood passou por uma estabilidade no início dessa semana e os prints, é claro, circularam nas redes sociais. Como você pode ver nas imagens, alguns restaurantes tiveram seus nomes alterados por mensagens como Bolsonaro 2022, petista comunista, dentre outros termos de cunho político. Coincidentemente, o fato ocorreu pouco tempo depois da empresa retirar seu patrocínio do Flow Podcast por conta de uma polêmica envolvendo o Monark. Afinal de contas, o iFood foi mesmo hackeado? E se foi, quem foi que fez isso? E se não foi, o que de fato aconteceu? Mas a pergunta central é, o que está por trás de toda essa história? Konnichiwa, Genki desu ka? Eu quero começar com a frase de Marquês de Maricá que diz o seguinte: o homem que despreza a opinião pública é muito tolo ou muito sábio. Apesar de ter dito isso no século XVIII, perceba que o autor da frase já havia entendido que a aceitação de uma opinião, a depender de quem esteja dando, é apenas uma questão de interpretação e de como isso pode correr por duas estradas distintas. Sua opinião pode ser considerada boa, a depender de quem esteja ouvindo e a fim de entender o que de fato você está dizendo. Ou ela pode ser muito má, a depender de quem está ouvindo e se não quiser entender o que você realmente quis dizer. Estamos falando de opinião e não de crime, só para deixar bem claro. O problema é que, a depender do contexto, sua opinião pode ser transformada em um crime, ainda que não seja. E o contrário também acontece, viu? Esse assunto do iFood ultrapassou todos os limites do que julgo ser saudável no debate público, indo além de uma mera discussão na internet. Aliás, não existe mais debate há bastante tempo. O que vemos é apenas imposição de ideias e bastante intolerância de ambas as partes polarizadas, que desejam sempre cancelar ou criminalizar uma opinião que não se encaixe com sua agenda ideológica. Ainda que seja preciso distorcer os fatos apenas para colocar seus opositores no paredão do extermínio público. Hoje em dia, dar opinião é motivo suficiente para que sua imagem seja aniquilada. Na verdade, opinião hoje pode ser considerada uma espécie de suicídio. É claro que não podemos confundir liberdade de expressão com crime, pois existe o crime de opinião, só para deixar claro. Mas o que define crime, liberdade de expressão e crime de opinião? Para entender essa história direito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Antes do suposto hack, o iFood encerrou a sua parceria com o Flow Podcast após o Monark, que é apresentador do programa, viralizar com posts muito polêmicos. Em seu Twitter, ele refletia sobre a liberdade de expressão e pensamento, e até onde isso poderia ir. Em uma de suas postagens, ele disse: opiniões não matam. Vai ver no necrotério se alguém teve uma crise aguda de opinião e morreu. Querem criminalizar o pensamento. Muito perigoso isso. Autoritarismo começa assim: não tô defendendo o Bolsonaro. Esquece esse merda. A discussão vai muito além dele. É sobre liberdade de expressar as opiniões que possam ser consideradas politicamente incorretas. Eu tô apontando um problema social de suma importância, que é uma discussão no mundo todo. Mas se vocês preferem ignorar que cada vez mais grandes corporações e governos estão controlando o discurso público e invadindo nossa privacidade, fazer o quê? Azar o nosso. É a ação que faz o crime, e não a opinião. Se você observar os posts, verá que o Monark, apesar de sua questionável capacidade intelectual, estava tentando fazer uma reflexão sobre o assunto. Ou seja, era uma proposta de debate filosófico e não uma imposição de pensamento político e partidário, tampouco a propagação de ódio e discriminação. Ao ver isso, o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho respondeu o seguinte: não, Monark, uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Posso te dar outros exemplos. Monark, apesar de ter tentado começar uma discussão de cunho filosófico, cometeu a burrice de fazer a seguinte pergunta. Abro aspas aqui para o Monark. Ter uma opinião racista é crime? Fecho aspas aqui para o Monark. Nos dias de hoje, é preciso ser muito burro, asno ou, no mínimo, ingênuo para fazer uma pergunta dessas, mesmo que a intenção fosse apenas reflexiva. Apesar da idiotice em dose cavalar do apresentador do Flow, não é preciso ter muita capacidade cognitiva para entender dentro do contexto que o Monark não estava querendo propagar o racismo, mas sim questionar o aspecto da opinião interna de cada um e de como as leis
podem ser falhas ou limitadas em relação a isso. Mas a falta de interpretação de texto, a averiguação dos fatos e o visível interesse de apenas cancelar gerou o burburinho da patrulha que se diz defensora dos fracos e oprimidos. O monarca se defendeu dizendo o seguinte: onde que está escrito aí que ter um pensamento racista é crime? Porque esse foi meu ponto. Mas vocês fazem questão de supor um monte de coisas a partir do que eu escrevo, deixando claro que não estou dizendo que acho aprovável tal pensamento. Fecho aspas. Monarque, mas você foi muito burro, não pela reflexão, que é muito válida ao meu ver, mas pela maneira que se expressou, dando margem a essa patrulha imunda transformar seus posts em ração ideológica para a esquerda lacradora. E o advogado respondeu: se a opinião se tornar pública, sim, pode ser crime. Se ela ficar só na cabeça de quem pensa assim, deveria ser motivo de profunda vergonha e um convite à reflexão. Depois disso, meus amigos, o circo estava armado. O monarca virou o racista do momento e o iFood decidiu cancelar seu patrocínio ao Flow Podcast. Em nota, a empresa disse, abro aspas, o propósito do iFood é alimentar o futuro do mundo promovendo mudanças e impactando positivamente a sociedade. Por isso, estamos encerrando a nossa relação comercial com o Flow. Acreditamos que não é mais possível ser parte de uma sociedade desigual. Por isso, repudiamos qualquer tipo de preconceito ou ato de discriminação. A empresa assumiu o compromisso público de ser protagonista na promoção de mudanças urgentes que favoreçam a diversidade e a inclusão. Fecho aspas. Ou seja, o iFood, por medo da patrulha do cancelamento, bateu o martelo sem julgamento e condenou o monarca por racismo, coisa que claramente vemos nos posts que ele não cometeu. Até o Danilo Gentili se manifestou sobre isso dizendo: me emputece demais a seletividade do cancelamento. Exemplo, Zé de Abreu curtiu agressão à mulher e na vida real cuspiu na cara de uma. Continuou empregado na Globo e justificado pela mídia. Nenhum global falou mal. Já o cara que comenta capa de gibi perde emprego e Flow o patrocínio. Até o Rafinha Bastos, que é um dos queridinhos aí da Lacrolândia, se manifestou a favor do monarca. Apontar, criticar e sacanear quem fala merda é lindo e necessário. Pressionar marcas e celebrar quando a pessoa perde o emprego por algo que disse é um erro. Entenda, você só não se fudeu ainda porque ninguém está interessado no que você diz. Pouco tempo depois, coincidentemente, o iFood supostamente havia sido hackeado e muitos estão associando o crime ao cancelamento do monarca. Além das manifestações fanáticas de apoio a Bolsonaro que vimos ali, foi uma verdadeira demonstração de ódio e declínio humano no suposto hack do iFood, quando o nome de um dos restaurantes foi associado de forma esdrúxula à morte da vereadora Marielle Franco. Olha a que ponto chegou essa situação. Muitas pessoas, por receio de terem seus dados roubados, decidiram remover seus cartões de crédito do app ou até mesmo cancelaram suas contas, coisa que inclusive a gente fez aqui em casa. Em meio a isso, muitos pequenos empresários foram prejudicados e principalmente os entregadores que dependem das comissões das entregas para sustentarem suas famílias. Uma simples discussão na internet se tornou um verdadeiro pandemônio que não vai prejudicar de maneira significativa o Flow e tampouco o iFood, mas sim pessoas simples que dependem da plataforma para sobreviver. O cancelamento injusto gerou outro cancelamento criminoso e quem foi de fato cancelado? O humilde trabalhador que corre riscos no trânsito, de assaltos, para poder entregar a comida quente no conforto da sua casa. Em nota, o iFood disse que não houve hack, mas sim a ação de um funcionário de uma empresa terceirizada que trocou o nome dos restaurantes. Mas pensem comigo, vocês acham que a empresa iria confirmar que foi invadida, demonstrando a total falha em sua segurança? Ora, se até o Facebook foi hackeado, quem é o iFood na fila do pão? Em resumo, o monarca foi idiota por querer promover uma discussão filosófica sem bagagem intelectual para argumentação inteligente. E também em um tempo onde as pessoas transformam qualquer coisinha numa verdadeira tempestade, principalmente se tratando de pessoas influentes como ele. A patrulha do cancelamento usou isso de forma desonesta como ração ideológica e o iFood foi na onda querendo pagar de empresa politicamente correta e acabou tendo sua imagem, de certa forma, prejudicada. Pouco ou muito,
mas foi. Apesar de ter sido burro, Monark não foi racista e tampouco tentou promover a discriminação. No lugar do Flow, eu não aceitaria de volta o patrocínio do iFood caso isso acontecesse. E ainda por questões pedagógicas, tentaria fechar parceria com um concorrente do app. Até divulgava assim durante uma semana de graça, pois a empresa o acusou de um crime que ele não cometeu, algo que inclusive é digno de processo e merece todo o repúdio por essa postura ideologicamente comercial. Cabe ao Monark aprender também com essa dura lição e não tentar pagar de intelectual libertário sem possuir gabarito para isso. E cabe à sociedade brasileira mais ainda refletir melhor sobre o que é liberdade de expressão, discussão filosófica e crime de opinião, pois hoje em dia estão transformando simples opiniões em crime e vice-versa quando convém. Você pode ser extremamente cuidadoso. Se quiserem tirar sua fala de contexto apenas para te difamar, isso será feito. Vale entender também que sua liberdade de expressão não te dá o direito de falar o que quiser, pois sua opinião pode sim ser criminosa de acordo com a Constituição, ainda que você não tenha a intenção. Eu quero encerrar com a frase de John Stuart Mill. Nunca podemos ter certeza de que a opinião que tentamos sufocar é falsa. E se tivéssemos, sufocá-la continuaria sendo um mal.